Antes de qualquer oração, existe um instante sagrado em que a alma precisa silenciar. Um momento em que o coração deixa de correr atrás das preocupações do dia e começa a perceber que Deus está falando, mesmo quando tudo ao redor faz barulho. Não começamos orando, começamos ouvindo. Porque quem aprende a ouvir a voz do Senhor, aprende também a caminhar na direção certa. Há um ponto na jornada de todo filho de Deus em que é preciso escolher o caminho. Não é uma escolha automática, nem herdada, nem empurrada pelas circunstâncias. É uma decisão consciente. Quem eu sigo? Em quem eu creio? Para onde meus pés estão apontando? Caminhar com o Senhor nunca é acidental, é intencional. É virar o coração para Cristo e afastar os olhos do mundo que tenta nos distrair com atalhos, promessas vazias e ilusões brilhantes. Não dá para seguir a luz mantendo o rosto voltado para as sombras. Não dá para declarar que pertencemos a Jesus enquanto alimentamos tudo aquilo que tenta nos tirar do caminho estreito. O Senhor nos chama para um giro completo, deixar para trás o que nos prende, abandonar o que seduz, rejeitar aquilo que afasta e entregar o passo, a rota e o destino àquele que conduz a vida. A palavra diz em Deuteronômio 5:33 que devemos andar em todos os caminhos que o Senhor ordenou, para que vivamos, para que tudo nos vá bem e para que prolonguemos os nossos dias. Esse sempre foi o coração de Deus, nos guiar para um caminho de paz, estabilidade e bênção. Se esta mensagem falou contigo, escreva "Eu escolho caminhar com Deus" nos comentários. Filho de Deus, em tempos em que a escuridão se torna atraente, em que o errado é aplaudido e o certo é ridicularizado, a caminhada com o Senhor exige firmeza. Vivemos dias em que cada um cria a própria verdade, moldada por desejos e opiniões. Mas aqueles que pertencem a Cristo não seguem o fluxo, seguem a palavra. Não seguem a multidão, seguem o pastor. Muitos escolherão o caminho largo porque ele parece fácil, porque oferece aprovação, porque não exige renúncia. Mas você, que foi chamado pelo nome, precisa escolher o caminho estreito que conduz à vida. A Bíblia diz em 1 João 1:6-7 que não podemos dizer que temos comunhão com Deus e continuar andando nas trevas. A fé verdadeira se revela na maneira como caminhamos, não apenas no que dizemos, mas no que vivemos. Andamos na luz porque nosso Salvador é luz. Andamos na verdade porque Jesus é a própria verdade. Andamos em pureza porque Cristo nos lavou e nos fez novos. E mesmo quando o mundo tenta sujar nossos passos, Ele continua sendo o nosso padrão. Haverá dias em que você precisará guardar silêncio mesmo quando tudo dentro de você quer responder. Haverá momentos em que será injustiçado, mal interpretado e até ridicularizado por manter seus valores. Mas é exatamente nesses momentos que a caminhada com Deus ganha força. Caminhar com o Senhor é escolher amar quando é mais fácil retribuir com raiva, escolher obedecer quando o mundo escolhe desafiar, escolher humildade quando o ego quer gritar. Se essa palavra fortaleceu seu coração, declare nos comentários: "Eu escolho a luz de Cristo." A Bíblia já nos alertava que os últimos dias seriam marcados por tempos difíceis. E quando olhamos ao redor, percebemos exatamente o que 2 Timóteo 3:1 descreve: o amor de muitos esfriando, a busca desenfreada por si mesmos, a falta de reverência a Deus, a frieza espiritual crescendo como uma névoa sobre o mundo. Mas nada disso pega o Senhor de surpresa. Ele já havia nos preparado, não para temer, mas para permanecer firmes. Jesus disse em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é mais do que continuar andando. É continuar andando mesmo quando o chão parece pesado. É continuar orando mesmo quando o silêncio parece longo. É manter a fé mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Perseverar é caminhar com Deus quando o mundo inteiro está andando na direção oposta. E essa caminhada não é solitária. Você nunca dá um passo sem que Ele esteja ao seu lado. Sua presença sustenta, sua voz guia, seu espírito fortalece. É por isso que a Bíblia afirma em Gálatas 5:16 que quando andamos no Espírito, não satisfazemos os desejos da carne. Porque caminhar com Deus não é questão de força própria, é questão de rendição. É abrir mão do controle e permitir que o Espírito Santo molde nossas escolhas,
purifique nossas intenções e direcione nossos passos. Caminhar no Espírito é decidir todos os dias: Senhor, guia-me mais uma vez. É escolher a fé em vez do medo, a confiança em vez da pressa, a paz em vez da ansiedade. É permitir que Ele ocupe o lugar de condutor, enquanto nós apenas seguimos. Se esta parte falou contigo, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia meus passos. Às vezes, na caminhada com Deus, o cansaço bate mais forte do que gostaríamos de admitir. Há dias em que a alma parece pesada, em que o corpo parece fraco e em que a mente luta para permanecer firme. Mas a palavra nos dá uma promessa poderosa em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa não foi feita para os fortes, mas para os que esperam, para os que param aos pés de Deus e dizem: Pai, eu não consigo sozinho. Esperar no Senhor não é cruzar os braços, é descansar o coração, é admitir que, quando nossas forças acabam, as dele começam. É reconhecer que há um tipo de força que não nasce do esforço humano, mas da presença divina. Você pode até sentir que não vai conseguir, mas ele diz: eu te dou novas forças. Você pode achar que está perdendo o ritmo, mas ele te coloca sobre asas. Pode parecer que tudo está ficando pesado demais, mas ele renova o fôlego da alma. O mundo oferece atalhos, mas Deus oferece sustento. O mundo oferece ilusões, mas Deus oferece direção. Andar com Cristo é lembrar que mesmo quando a jornada se torna estreita, ela ainda é segura, ainda é guiada, ainda é sustentada por aquele que nunca falha. Por isso, quando a exaustão tentar te paralisar, volte seus olhos para o Senhor. Ele é a fonte que nunca seca, ele é a força que nunca termina. Se esta palavra trouxe renovo, declare nos comentários: o Senhor é a minha força. Quando caminhamos com o Senhor, cada passo se torna parte de um propósito maior, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Para muitos, parecerá que você está andando devagar demais, recusando oportunidades que o mundo chama de imperdíveis, escolhendo caminhos que exigem renúncia e disciplina. Mas o que eles não entendem é que você não está andando sozinho, está sendo guiado pelo Espírito Santo. A palavra nos lembra em Deuteronômio 5:33 que andar nos caminhos do Senhor é o que nos garante vida, paz e estabilidade. E quem é guiado pelo Espírito não vive pelo impulso, mas pela direção. O Espírito Santo não apenas acompanha você, ele te ensina, te convence, te alerta, te guarda. Muitos tentam caminhar por força própria, tentando vencer batalhas com a mente cansada e o coração cheio de peso. Mas quem se rende ao Espírito aprende que a verdadeira força está na dependência. É Ele quem dá discernimento quando você precisa decidir entre o certo e o quase certo. É Ele quem acende um alerta quando algo parece bom, mas não vem de Deus. É Ele quem produz em você aquilo que sozinho você jamais conseguiria: paz, domínio próprio, mansidão, coragem, sensibilidade à voz do céu. E quando o Espírito Santo guia, até o silêncio ganha significado, até a espera se transforma em crescimento, até as portas fechadas começam a fazer sentido. Porque Deus não conduz seus filhos para confusão, mas para propósito. Se esta parte falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, continue me guiando. Há momentos na vida espiritual em que o inimigo tenta sussurrar que você está sozinho, que sua fé não faz diferença, que Deus está distante demais para ouvir. Mas essas vozes nunca vêm do céu, vêm das trevas que desejam enfraquecer a sua caminhada. Porque quando você lembra quem está ao seu lado, toda mentira perde força. A verdade é que ninguém que caminha com Deus está só. A presença dele não é apenas um conceito, é uma realidade viva. Ele te guarda quando você não percebe, te sustenta quando você não tem forças e te direciona mesmo quando tudo ao redor parece confuso. E é por isso que a Bíblia afirma que devemos caminhar com os olhos da fé e não pelo que vemos ou sentimos. Existem dias em que suas emoções vão tentar te enganar. Vão dizer que não vale a pena, que nada está mudando, que a jornada é longa demais. Mas caminhar com Deus é aprender a confiar mais na voz dele do que no barulho do próprio coração.
É permitir que o Espírito Santo conduza seus passos, mesmo quando você não entende o destino. É dizer: Senhor, eu sigo, mesmo sem ver tudo, porque eu sei quem Tu és. E quando o cansaço bater, lembre-se da promessa: Deus renova. Quando a dúvida aparecer, lembre-se: Deus guia. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se: Deus protege. O caminho pode ser estreito, mas é seguro porque é Ele quem o traçou. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Eu confio na direção de Deus. Quando a jornada se torna pesada e o coração parece perder o ritmo, o Espírito Santo se torna mais do que um ajudador. Ele se torna o fôlego dentro de você. Há batalhas que você não consegue vencer com palavras, nem com lógica, nem com força humana. Mas a Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito intercede por você quando até suas palavras falham. Isso significa que mesmo quando você não sabe orar, o céu continua ouvindo. O Espírito Santo não é apenas alguém que te acompanha. Ele age dentro de você. Quando o desânimo tenta te arrastar, ele sussurra a esperança. Quando a tentação tenta te seduzir, ele te mostra o preço, te alerta, te convence. Quando sua mente tenta te levar ao descontrole, ele te traz de volta ao equilíbrio. Ele é seu conselheiro quando você está confuso, seu conforto quando está ferido e sua força quando você pensa que chegou ao limite. E isso não significa que você nunca será atacado. Significa que você nunca ficará indefeso. O Espírito Santo te ensina a vencer batalhas, não reagindo com pânico, mas respondendo com fé. Não lutando no desespero, mas orando com confiança. Não tomando decisões impulsivas, mas ouvindo a voz de Deus antes de qualquer passo. Quando você deixa o Espírito conduzir, até suas fraquezas se transformam em território para milagres. Porque onde você se sente fraco, ele opera forte. Onde você se sente incapaz, ele capacita. Onde você se sente perdido, ele ilumina. Se esta palavra tocou o seu coração, declare nos comentários: Espírito Santo, fortaleça-me. Há uma obra profunda que o Espírito Santo realiza dentro de nós. Uma obra que muitas vezes ninguém vê, mas que transforma tudo. Ele trabalha no silêncio, ajustando aquilo que está desalinhado, curando o que foi ferido, arrancando o que não vem de Deus e plantando aquilo que dará frutos eternos. É por isso que a Bíblia diz que devemos ser santos em toda a nossa conduta, pois pertencemos a um Deus que é santo. Mas essa santidade não nasce do esforço humano, nasce da ação do Espírito dentro de nós. Quando você se aproxima de Deus, algo muda automaticamente. O pecado perde o sabor. Aquilo que antes te atraía começa a gerar desconforto. Aquilo que antes te seduzia passa a te trazer inquietação. Isso não é culpa, é proteção. É o Espírito Santo guardando seu coração do que te destruiria. Ele te afasta de conversas que alimentam a alma errada. Te tira de ambientes que não combinam com o propósito que Deus tem para você. Te incomoda quando você está prestes a fazer escolhas que te levariam para longe do céu. Esse desconforto é amor, é misericórdia. É Deus dizendo: eu te quero mais perto. E quando o Espírito gera esse zelo dentro de você, a pureza deixa de ser um peso e passa a ser um prazer. Você começa a desejar ser mais parecido com Cristo, a buscar pensamentos mais limpos, atitudes mais alinhadas, intenções mais maduras, porque tudo dentro de você começa a ser moldado para refletir a glória de Deus. Se esta mensagem falou ao seu espírito, escreva nos comentários: Senhor, purifica meu coração. Existem dias em que você até tenta ser forte, mas percebe que suas forças simplesmente não são suficientes. E é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo se revela como o seu ajudador. Ele não espera você estar bem para agir. Ele entra justamente quando você está fraco. Quando o coração está cansado, ele te renova. Quando a mente está confusa, ele te orienta. Quando a alma está abatida, ele te levanta. A Bíblia afirma que o Espírito Santo intercede por você conforme a vontade de Deus. Isso significa que mesmo quando você está em silêncio, existe uma oração sendo feita no céu ao seu favor. Existe uma defesa sendo levantada. Existe uma força sendo liberada. Nada disso depende do seu desempenho. Depende da graça que te cobre.
O Espírito Santo te ensina a lidar com o medo, não fugindo dele, mas enfrentando com fé. Ele te mostra como transformar preocupações em oração, como transformar lágrimas em entrega e como transformar batalhas em testemunhos. Ele te guia em direção ao que é eterno, mesmo quando seus sentimentos tentam te puxar para o imediato. E quando tudo ao seu redor parece desmoronar, ele te lembra: não é pelo teu poder, é pelo meu. Não é pela sua capacidade, mas pela presença dele. Não é pelo seu controle, mas pela rendição. A vitória não está em segurar tudo sozinho, está em entregar tudo ao Espírito. Se esta palavra te alcançou, declare nos comentários: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Quando chegamos ao final dessa reflexão, somos lembrados de que caminhar com Deus não é um evento, é um estilo de vida, é uma decisão diária de permitir que o Espírito Santo esteja em cada área, em cada escolha, em cada pensamento. Ele não quer apenas visitar você, ele quer habitar em você, quer moldar seu caráter, fortalecer sua fé, alinhar seus passos e transformar sua história por completo. Quando você diz Espírito Santo, seja bem-vindo, você não está apenas fazendo uma oração bonita, está abrindo espaço para que o céu governe sua vida. E quando o céu governa, nada permanece igual. O medo perde autoridade, a ansiedade diminui, a dúvida é silenciada, o pecado perde força, e a presença de Deus se torna seu maior refúgio. O Espírito Santo é seu ajudador quando você não sabe o que fazer, seu conselheiro quando você não tem respostas, seu consolador quando a dor aperta, seu advogado quando o inimigo te acusa, seu intercessor quando você não consegue orar. Ele está presente em cada lágrima, em cada suspiro, em cada silêncio e em cada vitória. Por isso, hoje, entregue novamente o controle a Ele. Renda suas preocupações, seus planos, suas feridas e seus medos. Deixe o Espírito Santo te refazer, te fortalecer e te conduzir. E saiba disso, quando você anda com Ele, você nunca anda sozinho. A graça te cobre, o amor te sustenta e a presença de Deus te protege. Se esta última parte falou profundamente ao seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo, habite em mim todos os dias.